Bom, graças a Deus, aqui é a aula de teontologia, estamos estudando sobre Deus, aí estamos utilizando o livro Deus é Pai, também. Nós já avançamos aqui 4 capítulos, vamos para o capítulo 5, a paternidade de Deus. A natureza de Deus é uma natureza paterna. Então a gente tem aquela noção do Deus onipotente, né? Criador dos céus e da terra, e aí dá aquele espanto. Só que a gente não pode esquecer que um atributo de Deus conversa com o outro. Ele não tem como ser o Criador e deixar de ser Pai. Ele tem a natureza paterna. Aí a gente pergunta de quem? Ele é Pai do Senhor Jesus Cristo, tá bem? Ele é o Pai eterno do Filho eterno. Quer dizer, ele sempre foi Pai do Senhor Jesus. E Jesus sempre foi o Filho de Deus. A teologia fala, Jesus ele é o Filho sempre interno, eternamente gerado. É uma figura de linguagem, tá bem? Figura de linguagem. Porque não tem como a gente alcançar lá a eterna geração do Filho de Deus. Não dá para imaginar, não é lógico, não é matemático, é uma revelação. Jesus só pode ser o Filho, e o Pai só pode ser o Pai, e o Espírito Santo só pode ser o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser o Filho não pode ser o Pai não pode ser o Espírito Santo. Agora, 3 pessoas, um Deus, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua missão e cada um com a sua natureza. Qual que é a natureza de Deus? É de paternidade. Ele é o Pai amoroso do Senhor Jesus. Quando vocês assistirem a aula que eu vou enviar para vocês, eu falei bastante disso aí na aula ontem lá, sobre o Pai eterno do Senhor Jesus e o quanto que o Pai ama o Filho. Ama muito, hein? Ama demais. Ama mais do que a gente possa imaginar. Aí a gente fala aqui sobre essa paternidade de Deus. E consequentemente, o que acontece? Como Deus é o Pai do Senhor Jesus Cristo e Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus veio ao mundo. E agora o que faz o Filho de Deus? Também gera filhos para Deus. Gera como? Pela palavra. Qual palavra? A palavra de Deus. Quando Jesus fala a palavra de Deus, ele pega da semente de Deus e coloca no nosso coração. Com essa semente que é a palavra, nós também somos gerados filhos de Deus, da mesma natureza que Jesus, tá? Da mesma. Porque qual que é a natureza de Jesus? É a natureza de filho. E como que ele tem a natureza de filho? Por causa da palavra de Deus, Deus falando com ele. A mesma natureza que tem lá na semente que gera Jesus eternamente, também gera a gente. Nós somos feitos filhos de Deus. O apóstolo João falou, aqueles que creram, filhos não nascidos não da carne e nem do sangue, mas de Deus. O que diz o texto? Veio para que os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí tem aquela coisa, né? Ninguém nasce filho de Deus. Nasce filho do teu pai e da tua mãe. E como que nasce filho para Deus? Pela fé, crendo. Crendo em quem? Em Jesus. Aqueles que creem no Senhor Jesus recebem a natureza do Senhor Jesus, a natureza de filhos. Aí a Bíblia diz, por isso Deus não se envergonha de ser chamado de nosso Deus. Ele não se envergonha dos seus filhos. Ele é Pai. E essa é a identidade que nós vamos ver quando a gente chegar em casa. Nós vamos olhar para Ele e vamos ver o nosso Pai. E é para esse Pai que nós vimos aqui na semana passada que a gente ora, né? Pai nosso que está nos céus. O assunto é dentro de casa, meus irmãos. Nós estamos aqui numa família de Deus. O assunto é doméstico. Então o que acontece em casa a gente resolve em casa. E aí Jesus falou, e vós sois irmãos uns dos outros, hein? Irmãos. Aí como eu estava comentando com a nossa irmã, quando chegar em casa, no céu, não tem nem macho nem fêmea, nem marido nem esposa. E não tem pai e filho. Quando chegar em casa, sois irmãos uns dos outros. A mãe é irmã do filho que ela gerou. A esposa é irmã do irmão com quem ela foi casada.
O avô é irmão do neto. Chegou em casa, todo mundo é irmão. Essa distinção de gênero, masculino e feminino, tem por causa da criação, do tempo, da reprodução. Agora, quando chegar em casa, não tem mais necessidade, porque lá seremos como os anjos de Deus, que não se casam e nem se dão em casamento. Bom, próximo capítulo, tá bem? Deus é Espírito. E por Deus ser Espírito, essa é a natureza de Deus. Você tem o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e você tem a espiritualidade de Deus. Deus tem a sua própria espiritualidade. Aí quem disse isso foi o Senhor Jesus. Deus é Espírito. Que tipo de Espírito? Espírito puro. Ele não é um Espírito derivado. O Espírito dele não vem de alguma coisa. O Espírito de Deus é puro, assim como Deus é puro também. Ele é puro Espírito. Significa que não tem elemento material nele. Não é plástico, não é barro, não é óleo, não é pedra. Como Deus é Espírito, você quer fazer uma imagem de Deus? Eu quero fazer uma imagem para mim adorar a Deus. Adora Deus em Espírito. Viu como que é que Deus explicou? Se você conseguir pegar o Espírito e fazer uma imagem do Espírito, faz, boa sorte. Daqui 10 mil anos a gente se encontra e você tentando fazer uma imagem de Espírito. Porque o Espírito não tem carne, nem osso, e não se parece com a terra, nem com o mar. O Espírito, você ouve a voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É puro Espírito. Por isso que a idolatria é uma idiotice. Por isso que a idolatria é um pecado. A idolatria é você ter que pegar um elemento material para representar aquilo que é imaterial. Pegar um pedaço de barro, ou de pau, ou de gesso, ou uma folha de papel e dizer: esses são os vossos deuses que vos tiraram do Egito. É realmente assim uma criancice. Aquele que tem um pouquinho de discernimento fala: não pode ser. Não pode ser. Vocês lembram da semana passada, né? Um bando de marmanjão adorando um bicho de 4 patas, né? Um bando de gente inteligente usando umas roupas que é fantasia de carnaval e dando uns rodopios com plumas de pavão no corpo, de galinha, hein? Pena de galinha. A idolatria é realmente uma coisa assim chocante, chocante, chocante. Pessoas pegando aquele pedaço de pedra, beijando aquilo. Pedaço de pedra. Aí Paulo fala: reduziram o Criador à semelhança da criação corruptível. Aí se fizeram abomináveis por causa disso aqui. Deus é Espírito. Se Ele é Espírito, a gente não vai inventar nada, tá? Não inventar nada. Vamos inventar corredor de sal nem rosa ungida. Vamos inventar nada. Nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Para adorá-lo em espírito, a gente não inventa nada. Imagem nenhuma. E para adorá-lo em verdade, Bíblia na mão. Bíblia na mão. Vai conhecer a verdade. A verdade vos libertará. Se não está livre é porque não conhece a verdade. Porque se o Filho do Homem vos libertar, é verdadeiramente. Verdadeiramente é verdadeiramente. E o homem livre não pode ser ameaçado por ninguém, tá bem? O homem livre não tem medo de ameaça, não. Você tenta extorquir dinheiro de uma pessoa que é livre, você não consegue, ele não tem medo de ameaça. Não tem medo. Né? Você vai extorquir de pessoas covardes. Mas de gente livre você não extorque nada. O cara liga lá e fala o seguinte: aí mano, o negócio é o seguinte, pode desligar. Você não está devendo nada para ninguém. Agora se estiver devendo, quanto que você quer? A gente não está devendo nada para Deus, tá? Por que não está devendo nada para Deus? Porque os nossos pecados foram todos cancelados. Todos cancelados, é todos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É nenhuma. Por quê? Porque ninguém intenta acusação contra os escolhidos de Deus. Porque é Deus que nos justifica. Acabou a dívida. Somos filhos. E agora andamos em espírito. Em espírito e em verdade. Esse é o reino que Jesus trouxe do céu para a gente. Esse é o reino que a gente prega. É nele que a gente crê. Aí vem o capítulo 7, tá? Capítulo 7 é uma metáfora. Metáfora é quando você pega uma palavra material para poder comparar com a espiritual. Isso é uma metáfora, tá? Uma coisa material para comparar com uma não material. Aí é a metáfora de que Deus é um abismo, tá? Abismo é uma metáfora. O que significa abismo? Poço sem fundo.
tá? Abismo é aquilo que você cai e nunca você vai chegar no fundo. Nunca. Então, quando a gente fala que Deus é um abismo, teologia que fala que Deus é um abismo, significa o seguinte, que você vai dar um salto de fé. E o teu salto de fé é você cair em Deus para sempre. Você está aqui, ó, seguro na religião, seguro na ciência, tá? Seguro. Nasci ontem, morro amanhã, então no meio do caminho eu vou fazendo algumas coisas. Seguro no seu dinheiro, na sua importância. Aí Deus te chama para o Evangelho. Quando Ele te chama para o Evangelho, Ele vai fazer você tomar algumas decisões que são decisões de fé. E decisão de fé não é cálculo matemático, 1 mais 1 é 2. Decisão de fé é uma equação que o resultado você só sabe no final. Se você errar um número, você perde a fé. Equação de fé é andar por sobre as águas. Né? E isso só tem Jesus como garantia que você não vai afundar. Só tem Jesus como garantia. Decisão de fé é pegue a sua cruz e siga-me. Quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Não pode. Se olhar para trás, o arado vai embora e você cai e se machuca. Isso é decisão de fé, é uma decisão. Até a gente ficar pronto, maduro, preparado para tomar a grande decisão de dar o salto da fé, a gente está na pedagogia de Jesus, criancinha de Jesus. Uma provinha aqui, uma provinha lá, uma provinha aqui, uma provinha lá, uma escolha aqui, uma escolha lá, um erro aqui, outro erro lá. A gente vai tropeçando até a gente aprender a andar. Porque um dia a gente vai ter que dar a resposta da fé, que aconteceu com o apóstolo Pedro, que aconteceu com todos os apóstolos. Chega um momento que você vai ser testado se você é de Deus mesmo ou se o inferno te merece. O apóstolo Paulo chama de o dia mau, tá? O dia mau. O inferno vai se levantar contra você. Aí a história de Jó vem para a tua casa. A história de Jó vem para o teu casamento. A história de Jó vem para a sua saúde. A história de Jó vem para o seu ministério. A história de Jó. Chega um dia que você vai ser provado em tudo. Tudo. Fica nada. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, edificou sua casa na rocha. Por quê? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Está na agenda ser provado, tá? Está na agenda. O apóstolo Tiago falou, para que a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece e é provado, seja também provado. Você tem que provar que você tem fé. E como que você prova? Pelas obras, Tiago fala. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Você tem que provar que você crê. E é o chamado salto da fé. Salto para onde? Aqui eu tenho segurança, tem chão. Outra coisa é dar um passo de fé no escuro, no abismo. É se preparar para o vale da sombra da morte. É se preparar para não perder a fé quando o oncologista falar, essa mancha preta aí é câncer. Eu dou aula de filosofia para os alunos de ensino médio, aí eu uso uma linguagem bem rasgada com eles, né? Essa linguagem rasgada é esses assuntos assim, aborto, criminalidade, gestão de drogas, doença terminal. Então eles ali ficam meio chocados. Mas esse é o salto da fé, porque acontece sim. O salto da fé é para o dia mau, é para o dia horrível, é para o dia que você fica ali em pânico porque o filho está com febre de 40 graus. E isso deixa a gente assim com uma raiva de Deus. Porque você faz um balanço e fala, Deus do céu, eu sou tão bom. Se o Senhor também, não é justo, por que você não coloca febre em mim? Porque dá o pânico do menino estar com Covid, H1N1, né? Ter uma convulsão e não voltar. É um negócio horroroso. Né? Aí pronto, né? O mundo para também. A gente sabe, né? O mundo para. Se o filho está com 40 graus de febre, não importa o dinheiro que você está ganhando, nem o diploma que você tem na parede, nem o prêmio que você vai ganhar. Você para tudo e vai lá cuidar do seu filho. Para tudo. Entra no hospital lá e para os médicos também. E põe pressa na enfermeira. Você quer que o menino abaixe a febre. Enquanto isso, você fica com ele andando para lá e para cá no ambulatório, esperando atendimento médico. E Deus? Aí você entra em crise de fé. Quando que você dá o salto da fé? Quando você entra em crise da fé.
Aí você fala, mas a minha fé está em crise. Está em crise sim, entra em crise. Porque é a hora que as nações se embraveceram e os reinos se moveram. É a hora do dia mau, é a hora do vale da sombra da morte. Aí você tem que lembrar do Salmo e dizer, mas eu não temerei mal algum porque tu estás comigo. Me encoraja aqui, Senhor. Anda comigo aqui, vem nesse hospital aqui. Põe a mão na mão do médico, sabe? Você ora para Deus. E você não pode se virar para os demônios, para os santos, para as intercessões, reza, fazer promessas são longuinhos. Você não pode ceder na sua fé. Você tem que manter a mesma fé do culto fervoroso, que você está lá dando glória a Deus, aleluia. Tem que manter a mesma fé ali no corredor do hospital. A mesma. Esse é o salto da fé. É o dia que você está sendo provado. Se você passar nesse dia mal, você está justificado para sempre. Isso aqui é um segredo das Escrituras. É uma prova só. Se você passar nessa prova, a partir daí a vitória é sua. Você está salvo, está justificado. Você já provou que você tem fé. É a grande prova, porque depois dessa prova aí, todas as outras são provinhas. Já passei por isso. Deus foi comigo. Já tem experiência, aí você vai ajudar os outros. É assim que se faz, desse jeito. Agora, quando você perde tudo, que você olha para trás e para o lado, você está ninguém, tem ninguém com você, tem nada no bolso, que você tem que começar do zero, da lona. Você é o Mike Tyson que chegou lá e tomou um pau do Evander Holyfield. Você toma um socão, você fica na lona. E aí, como faz? Quando você tem que começar do zero sozinho, desacreditado do mundo. Ninguém acredita em você, ninguém acredita na sua honestidade. Ninguém lembra das boas obras que você fez, dos louvores que você cantou, das orações que você... Ninguém lembra de nada, é você sozinho ali, Chama-se salto no abismo, tá? Deus é um abismo. Porque é ali que você tem um encontro verdadeiro com Deus, real com Deus. É nessa hora que você está em crise de fé que você encontra a fé. Já não é mais aquela fé do novo convertido que aceitou Jesus no dia do culto eufórico. É aquela fé do crente maduro, do Filho de Deus, que não blasfema, não volta atrás. Ainda que ele me mate, o que disse Jó? Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Então, entra em crise, vai entrar em crise? Entra em crise, mas não perde a fé não, porque Deus vai galardoar a sua fé. Embora tendo pouca força, não negasses o meu nome. Então, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir para provar os descrentes. Todo mundo que está por aí afora. Mas tem que ir para o salto da fé, sabe? Aí, por isso que a gente chama Deus de abismo, tá bem? Você cai em Deus e nunca mais você tem como voltar. Depois que você pula, não tem como mais voltar para trás. Depois que você abraça a fé e diz eu creio, não tem mais volta. É para sempre. Não tem mais volta. Então, eu acredito que você já deve ter passado alguma coisa parecida com isso. Se não passou, né? Deixa eu desenganar. E como é que se sabe que você passou a prova? Que você foi justificado e que as demais agora, vamos lá, serão fichinhas. Salmo 23. Salmo 23. Então, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Você não percebe, quando você está do outro lado, já está sentado na mesa. Você é aprovado depois que você foi provado. Totalmente. Aí você está aprovado. Aí a mesa está diante de você. Está sentada e nem percebeu. Isso é a consolação do Espírito Santo. Quer dizer, ele não diz para você, agora é a tua grande prova. Mas é a tua grande prova. A partir daquele momento você está justificado. É a prova de Abraão. Abraão passou por isso. Viveu uma vida toda. Chegou o dia, Deus pediu o filho dele. Aí ele foi lá e entregou o filho. Depois daquele dia, Abraão nunca mais viu o que é prova. Deus não pediu mais nada para ele. Não pediu mais nada. O Daniel, qual o dia da grande prova de Daniel? Cova dos Leões. Cova dos Leões, a história, os historiadores falam que realmente era um monte de leão, tudo faminto, que estava lá na cova lá. É o dia da prova do Daniel. Qual que é o dia da prova do Sadraque? Fornalha de fogo. Qual que foi o dia da prova de Moisés? O dia da contenda de Meribá. Aquele dia
foi o pior dia da vida de Moisés. Porque Deus falou para Moisés: fala com a rocha que a água vai sair da rocha. Ele pegou e ele não passou na prova. Espancou a rocha. Quando ele espancou a rocha, ele perdeu. Agora você vê que desaforo. Porque olha o que ele passou antes de chegar no Meribá. Né? Sarça ardente, Faraó, Mar Vermelho, Monte Sinai, bezerro de ouro, maná, codornizes. Chegou o dia mal para Moisés. Aí ele foi reprovado. E aí? Aí ele não alcançou a terra prometida. E nós? O que aconteceria? O que aconteceria? Se a gente for reprovado na fé? Se a gente for reprovado na fé, começa tudo de novo. Reprova, né? Não foi aprovado, volta de novo. Eu sei que é isso. Mas é melhor começar de novo do que perder. É melhor começar de novo. Não é uma coisa. Moisés não entra na terra prometida, se eu pensar nesse aspecto. Porque a gente está falando da fé também, não estamos falando da questão da salvação, porque a salvação ela já foi conquistada na cruz. Sim. Mas a questão do aperfeiçoamento da fé, isso aí volta de novo. E eu sei que eu já passei por isso. Tinha certeza que aquilo ali era a minha prova na bênção. Aí eu falei, não, chutei o balde. Não aguentei não, voltou tudo de novo, estaca zero. Aí passei de novo. Quando chegou o dia da grande prova da fé, naquele dia eu percebi. Depois daquele dia lá eu não percebo tanta prova assim. Depois daquele dia, daquela prova, eu tive um sonho, inclusive, o dia que eu passei pela grande prova da minha fé. Só que eu estou com 46 anos de idade. De repente, né, Deus fala, cara, eu vou te levar para o próximo patamar. Aquilo que você passou na sua ensaio. Uma pós-graduação. Eu espero que não. Eu tô com a mesa preparada diante de mim, na presença dos meus inimigos. Esses dias aqui estou vencendo muitas lutas, mas muitas lutas mesmo, só pela oração, pela fé, sem perder a paciência. Muitas, pela experiência que eu passei. Muitas mesmo. Não estou mais experimentado, estou tranquilo. Então eu espero que já tenha passado esse dia não. Né? Mas dá pânico de vez em quando. Desculpa. Quando se fala para quem está em pé, cuidado para que não caia. A vida da gente é uma jornada de anos, né? A gente passa uma prova hoje, vence ela, amanhã tem outra. É na igreja, é no condomínio, é na escola, no trabalho, várias coisas. É um propósito que a gente quer que aconteça, é uma enfermidade. E isso é complicado, porque, por exemplo, Moisés, ele teve ali uma vida certa, mas aí no finalzinho lá ele... Lógico que eu acredito que ele não perdeu a salvação. Não perdeu a salvação. Ele só não viu só não entrou na terra prometida. Isso. Mas para nós que a promessa é a salvação, chegar lá no finalzinho da mas aqui, no caso, a gente não está falando da salvação. Tá? Certo. É a fé, é o aperfeiçoamento da fé. Então a salvação foi dada para nós por Jesus Cristo, essa aí é investível. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é essa. Agora, existe a prova da vossa fé. Agora que você está salvo, vamos ver o que você está produzindo por aqui. Que fé é essa? Fé de criança? Que fé é essa? Fé de adulto? A salvação não pode ser perdida. Oi? A salvação não pode ser perdida. Muito difícil. Porque você tem que cair da graça. Certo. Você tem que voltar para Moisés. Você tem que praticar as obras da lei. Você tem que abrir mão de Jesus para você dizer o seguinte: não preciso de Jesus, eu preciso de obras. É muito difícil. Agora, se você abandonar Jesus, é mais fácil. Entendi. Não é fácil, tá bem? Você perder a salvação. Deixa eu só colocar isso aqui, porque Jesus falou assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim. O que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por quê? Porque ele diz: o Pai que me enviou é maior do que eu. E ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão do Pai. Ninguém. Então não é fácil perder a salvação. Os senhores viram aqui o projeto, né? O Conselho da Eterna Trindade. Por isso que a gente fala: salvação é certeza, é convicção, é fé. Então a fé que Deus nos deu, o apóstolo Judas falou: a fé que uma vez foi entregue aos santos, agora a gente batalha. Só que nessa fé tem as obras, e essas obras elas têm que ter qualidade. Aí a qualidade depende justamente dessa maturidade, de Deus estar provando você, para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro, e até o ouro é provado, fique firme e você seja um homem perfeito. Agora, se as pessoas não têm fé suficiente para ficar com Jesus, não vai ter fé para fazer as obras
que Deus mandou fazer. Você entendeu? Sim. Então, perder a salvação é muito difícil, porque o Pai é maior do que o Senhor Jesus e ninguém arrebata as ovelhas da mão do Pai. Tem que enfrentar o Pai, tem que enfrentar o amor de Deus. Pastor, a prova assim que é difícil, mesmo a gente sendo firme, eu tenho fé, Deus me falar, eu tenho assim uma estrutura, a gente pensa, né? Eu tenho uma estrutura espiritual para certas coisas, mas é normal vir um pensamento tenebroso? Sim, o apóstolo Paulo ele falou que não veio sobre vós tentação senão humana, mas poderoso é Deus que junto com a tentação dá também o escape para que possais suportar. Então esse pensamento ele é humano, faz parte da natureza humana. Enquanto a gente está nesse tabernáculo aqui, a qualquer momento a gente, Jesus me segura. Isso, mas não perde também a fé por isso. Mas aí é a prova da fé, chamando a senhora para continuar na mesma firmeza. Porque se a senhora, naquele momento ali, a senhora decai, tem que começar de novo. E de vez em quando a gente fica mesmo no estado de nervo. Hoje eu fui trabalhar lá e o pessoal notou que eu estava com cara de cara bravo. O que você tem, Rogério? Nada não. O que foi, professor? Nada não. Deus sabe que eu nada não. Ninguém vai me ajudar mesmo, não adianta eu ficar lá falando o que é, né? Fui falar com Deus. E realmente aconteceu um negócio assim bem estranho na escola que eu dou aula. E era um peso, né? Que eu estava sentindo ali. E aí eu enfrentei o peso ali com a sabedoria que Deus deu. E ainda estamos enfrentando. Então, é o discernimento espiritual. Mas é nada não.